O Contos do Além está começando agora e trazemos para você mais uma história assustadora, mais uma história verídica, relatada pela pessoa que presenciou o fato. Existem muitas histórias a respeito de quadros amaldiçoados, e nos anos 80 era comum ouvir das pessoas muitos relatos como esse que vamos relembrar hoje. A história de hoje foi contada pelo Jurandir, que é conhecido também pelos apelidos de Di Baiano e Seu Juca. Esses apelidos ele ganhou em alguns estados brasileiros, pelos quais ele e sua família passavam durante suas viagens de trabalho. Sendo Jurandir um bom pedreiro, nunca lhe faltava serviço. Por isso era sempre procurado e levado até outros estados. E o Jurandir fazia questão de levar toda a família. Às vezes, ele ia primeiro conhecer o local e depois retornava para buscar sua esposa e filhas. Jurandir e sua esposa também sofreram a infelicidade de terem dentro da casa um desses quadros que as pessoas podiam comprar em pequenas lojas ou bancas de camelôs. Por terem um preço baixo e pela fama que tinham, a procura pelos quadros era muito grande e era comum encontrar um desses quadros pendurados na parede da sala de muitas famílias. E somente foi perdendo a força de mercado após surgirem muitos relatos de brigas, incêndios, sustos, coisas que se quebravam sozinhas, barulho de pessoas caminhando dentro da casa, gemidos, risadas e outras coisas que tiravam o sono de muita gente. Diz a lenda que o criador daquelas imagens de crianças com olhar muito dócil, na verdade, eram pinturas de crianças que já estavam mortas. Por isso tinha uma expressão congelada. O pintor daqueles quadros teria presenciado os horrores da Segunda Guerra Mundial. E talvez fosse ele membro de alguma seita satânica daquela época. Os pedófilos, assassinos, estupradores e ladrões tinham a liberdade para praticarem suas maldades. Ninguém sabe ao certo se o pintor fazia parte de um desses grupos, ou se somente via o corpo das pessoas atrocidades jogadas como lixo nos arredores da cidade. Por isso comenta-se que aquele pintor tenha usado como modelo os corpos sem vida daquelas crianças. Dizem que todas as pinturas foram oferecidas ao diabo como forma de um pacto entre o autor e o malfeitor. As pessoas que compravam um daqueles quadros faziam por necessidade de terem em suas casas. Mas quando as coisas ruins começavam a acontecer, os proprietários não destruíam os quadros, mas davam de presente a outra pessoa, talvez por medo de que alguma coisa ruim acontecesse com elas. Poucos eram os que conseguiam destruir aquela imagem. Nos anos 90 surgiu o comentário que o autor daquelas obras, antes de morrer, pediu que fosse espalhado pelo mundo o seu pedido para que todos os que tivessem um daqueles seus quadros os destruíssem. Aquelas pinturas se tornaram tão famosas que era comum vê-las estampadas também em calendários e camisetas. Mas após os relatos de coisas ruins que aconteciam dentro das casas onde tinha um quadro amaldiçoado, e atendendo ao pedido do pintor, todos os que tinham um exemplar em suas casas começaram a destruí-los. Alguns, por medo, como já disse antes, doavam os quadros para parentes, amigos ou para alguma instituição. Nunca houve outra época em que tantas pessoas davam quadros de presente. E na vida de Jurandir, não foi diferente das tantas outras que desejavam uma imagem daquela em sua casa. Ele ainda não tinha escutado falar da maldição que acompanhava aquela pintura. Então, levado pelo desejo e para seguir a modinha daquele tempo, Jurandir comprou o quadro e levou para sua casa. Quando chegou, foi logo mostrar a figura para sua esposa e filhas. E tinha um sorriso de felicidade estampado em seu rosto. Afinal, já fazia um longo tempo que ele queria aquele quadro, mas sempre estava em falta no comércio devido à grande procura pelo mesmo. Mas aquele dia era de alegria. O quadro tão desejado por Jurandir chegou na casa dele. Imediatamente pegou a furadeira e um parafuso e foi até a sala pendurar o seu desejado quadro. A imagem pintada era a de uma linda menina segurando um buquê de flores. Numa certa noite,
A dona Teresa, esposa do Jurandir, estava sozinha em casa e, enquanto assistia a um programa de televisão, teve a impressão de ter visto a menina piscar. Mas, achando ser fruto da imaginação devido ao cansaço, dona Teresa se levantou, desligou a TV e foi se deitar. Mas, num outro dia, uma das filhas estava conversando com sua prima na mesma sala onde o quadro da menina estava pendurado. De repente, as duas olharam ao mesmo tempo para aquela imagem e viram que a menina estava sorrindo, mas a imagem sempre foi de uma menina séria, e naquele dia ela sorriu. Inexplicavelmente, as duas jovens viram a imagem da menina do quadro sorrindo. Tocadas pelo medo, as duas saíram correndo da sala, gritando e derrubando tudo o que estava no caminho. Assustada com os gritos de pavor das meninas, dona Teresa imediatamente veio ao encontro delas para saber o que estava acontecendo. No final da tarde daquele dia, no momento em que o Jurandir chegou do seu trabalho, sua filha rapidamente foi relatar ao pai o que aconteceu com ela e sua prima. Durante a conversa, dona Teresa se lembrou do dia em que ela viu também a menina do quadro piscar e também contou ao seu marido. Mas Jurandir não levou a sério, deu de ombros e saiu para tomar o seu banho. Passando-se alguns dias, novamente a esposa e uma das filhas viram de novo a menina do quadro piscar, sorrir e até mesmo balançar o buquê de flores que estava em suas mãos. De tanto ouvir as solicitações de que não queriam mais aquela maldição dentro de casa, e mesmo contra a vontade, Jurandir decidiu dar o quadro de presente, e deu de presente ao seu vizinho Joaquim, que também queria um quadro daquela menina. O Joaquim ficou tão feliz que saiu correndo mostrar o presente à sua mulher. E Joaquim dizia: "Deus abençoe, Jurandir! Ô, Jurandir, Deus abençoe! Nossa, você nem imagina há quanto tempo eu gostaria de ganhar um quadro desse de presente." Mas na casa do Joaquim, as coisas também não foram diferentes. Na noite daquele mesmo dia, a esposa de seu Joaquim levantou-se durante a madrugada e foi até a cozinha para tomar um copo d'água. Ao passar pela sala, viu que passava pela fresta da cortina na janela um foco de luz que vinha da rua. E aquele foco iluminava o rosto da menina no quadro. O que lhe chamou a atenção foi que a menina estava sorrindo e piscou olhando em sua direção. A mulher, praticamente paralisada pelo medo, gritou chamando seu marido. Naquela noite, Joaquim também viu a menina da pintura mexendo os olhos. Imediatamente, tirou o quadro lá da parede e o levou até o quintal da casa. Deixou ali até o amanhecer. Quando se levantou pela manhã, seu Joaquim pegou o quadro e o levou para devolvê-lo ao Jurandir. Seu Joaquim tinha muita pressa em devolver aquele quadro. Quando chegou em frente à casa do Jurandir, ele começou a gritar o nome dele. "Jurandir! Ô, seu Jurandir! Quem tá aí?" perguntou o Jurandir. "Sou eu, o Joaquim!" respondeu ele. Alguns minutos depois, o seu Joaquim já estava tentando devolver o quadro que ele dizia ser assombrado. "Esse quadro é assombrado, Jurandir! Eu não quero esse quadro, não! Eu vim devolver para o senhor!" Mas Jurandir, conhecendo o poder sobrenatural existente naquele quadro, se recusava em pegá-lo de volta. E ainda tentava convencer o seu Joaquim que ele estava enganado, que o quadro não era assombrado e que tudo o que aconteceu era somente fruto da imaginação. Mas seu Joaquim não se deixou convencer. Afinal, ele também viu os olhos da menina se moverem. Ele estava apavorado. Seu Joaquim deixou o quadro e foi embora. Naquele mesmo dia, dona Teresa, a esposa do Jurandir, quebrou o quadro em vários pedaços na intenção de queimá-lo. Mas os pedaços daquele quadro não pegavam fogo. Talvez isso explique o porquê do quadro não se queimar nas casas em que eram incendiadas. Queimava tudo, menos o quadro que estava pendurado na parede. Então, dona Teresa colocou aqueles pedaços dentro de um saco e o levou até um rio. Lá, ela jogou o pacote sobre as fortes correntezas para que fosse levado para o mais longe possível. Essa foi a única forma de se livrar daquele pesadelo.
peguei o quadro, mudei de lugar. Falei para mim saber mesmo se esse quadro pisca e anda, se né, tem, né? Porque ver amanhã ele amanheceu, troquei de lugar, não tá no outro campo. Falei, o negócio é sério mesmo. Aí fiquei, né? Põe ele lá na parede de novo. Às vezes, ó, esse quadro tá piscando para mim. Não tá, né? Tá. Mas como eu já tinha mudado ele de lugar, cheguei no outro, que já tá em outro, né? Aí eu dei pro seu Joaquim. Seu Joaquim, pai da dona Ana. Dei pro seu Joaquim. O seu Joaquim queria comprar um quadro daquele, mas não achava mais, já tinha esgotado. Ah, mas quanto é que é? Eu falei, não é nada não, senhor Joaquim, pode ficar pro senhor. Não quero. Mas eu falei, não quer não, pode ficar pro senhor. Mas não contei a pataquada que o quadro estava fazendo, não. Falei, pode ficar pro senhor, senhor. O velho pegou, rapaz, Deus que te ajude e tal. Eu falei, amém, senhor. Eu tirei pro demônio dentro da minha casa. Aí, quando foi daqui uns 2 dias, o velho me chamou, Jurandir. Falei, oi, senhor. Vem aqui, tá no seu quadro de volta. Eu falei, por que, senhor? Que você quer me dar o quadro? Esse quadro seu, a Maria disse que o quadro tá mexendo, que a mulher mexeu pra ela. Eu falei, não, seu Joaquim, papel, isso aí, não pode. Não, mexeu mesmo. Falei, mexeu. A dona Maria é uma senhora já de idade, já bem velha, né? Aí dona Maria, não, Jurandir, essa música, esse quadro aí, essa mulher, essa moça, essa menina piscou pra mim. E eu falei, dona Maria, falei, dona Maria, eu não vou duvidar da senhora, não, senhor. Né? Eu falei, não, é verdade. Eu falei, não, precisa me dar ele de volta. Ela me deu de volta, peguei, quebrei, meti no fogo. Falei, por fé, porque dentro de casa você não fica. Verdade, isso aí aqui na rua dele. Aqui. Aí aqui, Dessa história eu lembro. aqui na rua dele.